Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo, mas que bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Dessa vez eu estou sozinho, solitário, nas 11 da manhã de um domingo, pra mostrar pra vocês como criar o seu personagem pro seu RPG de Naruto. É uma das coisas que as pessoas mais perguntam, esse é de longe o nosso sistema mais complexo. Então, naturalmente, eu teria que vir aqui da mesma forma que eu fiz pra One Piece, da mesma forma que eu fiz pra super-heróis, da mesma forma que eu farei pra praticamente todos os nossos temas aqui pra frente, e vou mostrar pra vocês como criar o seu personagem dentro do nosso sistema de RPG de Naruto. Primeira coisa muito importante, leiam. Leiam, observem, interpretem, tentem entender o que tá acontecendo e leia! E leia de novo, e leia de novo. Eu sinto que tem muita coisa que muita gente perde simplesmente por passar pelo texto rápido demais. Ele é um texto um pouco denso, ele é bastante comprido, é um livro de mais de 100 páginas, mas você não precisa ler cada uma delas. Existe um cerne delas que você tem que ler com certeza e entender. Então, leiam. Dito isso, eu tô aqui pra ajudar vocês a ler também. Enfim. Primeiro de tudo, existe uma introdução. Essa introdução é efetivamente a mesma introdução que o do nosso livro de One Piece. É basicamente um grandíssimo apanhado de o que é um RPG, quem somos nós, RP Goblins, blá 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 blá. O capítulo 2 é o mundo. Isso aqui foi tudo tirado da Wiki de Naruto, então é pra aquela pessoa que nunca... aquele único ser humano no universo que nunca ouviu falar de Naruto, que você conseguiu convencer a jogar um RPG de Naruto, ele tá aqui pra, né, dar uma introdução pra ele imaginar o que ele pode fazer, quem pode ser o personagem dele, o que tá acontecendo, quem é quem e tudo mais. O livro, efetivamente, começa aqui, no capítulo 3, Regras. Atualmente na página 14. Essa não é necessariamente a versão final do livro. Existe uma versão no servidor do Discord e ela tá sendo modificada ao longo do tempo, enquanto o nosso RPG vai acontecendo. Modificando algumas regras, mudando algumas coisas que estão fortes demais, ou então melhorando algumas coisas que não. Então, enfim, a gente tem algumas regras básicas que vão ser por cima de tudo, da mesma forma que é nos RPGs de One Piece, e é dessa forma que a gente gosta de jogar. A primeira e a mais importante de todas é a regra de ouro. Ou seja, esse livro aqui é só uma ideia do que você pode fazer. Se você, o seu grupo, o seu mestre, qualquer pessoa quiser mudar qualquer coisa porque você acha que vai ser mais divertido, façam isso. Existe completo incentivo nosso de rasgar as páginas do livro e seguir em frente, caso seja o que vocês prefiram. Ações. Essa é a parte básica desse RPG, essa é a parte mais simples. Todas as ações vão ser determinadas por um dado de 20 lados, o D20, com habilidade referente ao que o jogador tentar fazer sendo adicionado no resultado. Em caso de acerto, a habilidade é bem sucedida. Pra você saber qual dificuldade, tipo, por exemplo, um personagem, o exemplo mais clássico possível, um personagem está tentando abrir uma porta que está trancada. Ele pode escolher, ou ele derruba a porta usando a habilidade dele de força, ou ele usa ali um clipe de papel, dá uma de MacGyver e abre usando a sua habilidade de destreza. Agora, pra definir as dificuldades, depende de você, seja lá quem for o mestre do seu grupo. Ou seja, pra derrubar uma porta pequena, velha, meio mofada já, com as fechaduras meio desgastadas, o cara vai precisar rolar algo pequeno, um 5, um 10, alguma coisa assim. Agora, pra destrancar uma porta, vamos dizer que essa mesma porta ele queira derrubar de qualquer forma, e ela seja uma porta grossa, enorme, tipo aquelas portas de igreja, altíssimas, aí o cara vai precisar de um 15, um 20, um 25 pra conseguir passar e derrubar essa porta. Isso depende só de você, mestre do jogo. Se você quiser uma boa ideia do que fazer, dificuldade 5 para coisas muito fáceis, dificuldade 10 para as coisas fáceis, 15 para as coisas médias, 20 para as coisas muito difíceis, 25 para as coisas impossíveis ou praticamente impossíveis, que são basicamente o cara vai ter que tirar um dado extremamente alto e ter um modificador extremamente alto para que ele consiga fazer isso. Para personagens hiper mega poderosos, para personagens de late game, você pode até adicionar uma dificuldade 30 para algo que seria impossível para qualquer personagem do passado, ou seja, quando você tá com os personagens high level, super poderosos, eles querem fazer coisas de personagens high level, super poderosos, nesse momento você já começa a aumentar a dificuldade para que eles continuem tendo a chance de falhar. É muito importante que eles sempre tenham a chance de falhar, se for algo, é claro que o personagem teria a chance de falhar. Enfim,
Logo depois, o combate funciona no formato de turnos. No começo de um combate, todos os jogadores devem rolar a iniciativa e adicionar seu marcador de destreza para determinar onde na ordem de turno todos estão. Ou seja, né, a mesma coisa que vocês veem em todos os nossos RPGs. Todos os personagens, começou o combate, rolam a iniciativa. A única diferença é que, caso o marcador de destreza seja tão alto que a iniciativa do jogador resulte em 30 ou mais, ele pode optar por dividir ela por duas partes iguais e ter duas ações. Ou seja, se o cara tem mais 12 de destreza e ele tirou 20 natural no dado, ele pode dividir a iniciativa dele em dois e ter 2 turnos. Essa é uma coisa diferente desse RPG de Naruto, justamente pra recompensar personagens que buscam mais destreza, que buscam mais velocidade. Afinal de contas, essa é uma história sobre ninjas, então, né? O que você pode fazer num turno? Atacar. Pra atacar, esse sistema não é um sistema de contest, ele é um sistema de esquiva passiva, armor class, como você queira chamar, bastante parecido com Dungeons and Dragons. Você pode tentar fazer um ataque a um inimigo em distância apta, ou seja, se é um ataque à distância, corpo a corpo, enfim, né? Pra atacar, você rola um D20 e adiciona um modificador respectivo. Ataques diferentes vão ter modificadores diferentes. Isso vai ser descrito mais pra frente no livro. Verifique se esse valor supera a esquiva passiva do oponente. Pode ser tanto um jogador quanto uma ficha de NPC. Todas elas vão ter que ter uma esquiva passiva. E se você acertar, o ataque acerta e os danos vão ser calculados. Usar uma habilidade especial. Nesse caso, são basicamente os jutsus. Vão ser o que você vai usar em grande parte do seu turno. Afinal de contas, é isso que deixa um ninja diferente de qualquer outra pessoa. Então, e a gente vai chegar nisso. E tentar realizar uma ação. Você pode fazer a mesma regra de ações de antes que seja fora do combate. Às vezes, você acha que você não vai conseguir ganhar, você só quer dar no pé. Então você vai rolar um teste de destreza pra conseguir dar no pé. Enfim, as aptidões na ficha e as suas funções. A gente tem aqui um exemplo de ficha. Essa daqui é a ficha da Kaoru, quando ela tava nível 1. Eu usei a ficha dela como exemplo porque ela foi a ficha que eu fiz junto com a Isabela. Então, notem que essa esquiva passiva tá meio fora de lugar. Na versão final da ficha ela não está aí, mas, independente dos independentes, Kaoru Dobutsu, nível 1, e aqui a gente tem as 6 aptidões na ficha. Essas 6 coisas são as coisas principais e aí que vai ser englobado 100% das ações. Ou seja, elas são força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência e carisma. Cada uma delas vai ter suas peculiaridades. Como sempre, a gente tem aqui o exemplo do tomate. Pra cada uma delas. Força é a sua capacidade de, efetivamente, força. Força é a sua capacidade de pegar um tomate na sua mão e esmagar o tomate. Destreza é a capacidade de reagir, usar furtividade, roubar e outras ações que precisam de coordenação motora fina, uma ladinagem, caso você queira saber. Destreza é caso alguém arremesse um tomate em você, você consiga desviar do tomate. Constituição é a vida do personagem, a capacidade dele receber dano e sobreviver, ou seja, se você for envenenado, se você for sei lá, se você for atacado, se você receber qualquer coisa, quanto mais constituição, mais você vai conseguir resistir a esse tipo de coisa. E é claro, o exemplo do livro, constituição é você conseguir pegar um tomate podre, comer e nada acontecer com você, igual um bode. Inteligência afeta o conhecimento geral do mundo à volta do personagem, ou seja, inteligência é tudo aquilo que a gente lê em um livro. Como, por exemplo, saber que um tomate é uma fruta. Sabedoria, por outro lado, é o conhecimento que a gente ganha pela vida. Enquanto inteligência você lê um livro e aprende, sabedoria, por outro lado, é aquilo que você aprende com a idade, que você aprende por... é o streetwise. Nesse caso, é saber que mesmo o tomate sendo uma fruta, ele não pertence numa salada de frutas. E, logo depois, carisma é a capacidade de... ser carismático, dar aquela sedução, dar uma, sei lá, fazer alguma capacidade de manipular os outros, mentir, esse tipo de coisa, como por exemplo, no exemplo desse livro, é conseguir vender uma salada de frutas pra outra pessoa desavisada, mesmo ela tendo os tomates que não deveriam estar lá. Aqui existe uma regra opcional, eu vou simplesmente passar por ela, leia se você quiser incluir ela no seu livro, mas ela é essencialmente uma regra onde as mortes dos jogadores vão ser muito mais propícias e muito mais prováveis. Elas vão essa regra vai estar presente por toda a segunda parte do RPG de Naruto dos RP Goblins, então ela vai estar lá ainda e provavelmente quando ela aparecer a gente vai explicar, mas enfim. Caso você já queira começar o seu jogo com ela, caso você seja um mestre tipicamente sanguinário, ela tá aí, veja e leia. Capítulo 4, e é aqui que surgem a maior parte das dúvidas. É a criação de personagem. Vamos lá.
Primeiro de tudo, você tem que rolar 6 conjuntos de 3d6. Como assim? O que isso significa? Você vai pegar dados de 6 lados, aquele dado básico, dado que você pega, você rouba da caixa do War, que você rouba do detetive, aquele dado. Você vai pegar 3 deles e vai rolar 6 vezes, anotando os resultados. Ou seja, rolou, como aqui nesse exemplo, você tirou 6, 3 e 1, 6, 6 e 2, 3, 1 e 1, 2, 4 e 5, 6, 6 e 5, 4, 4 e 1. Ou seja, você rolou esses dados de 6 lados 3 vezes e foi montando os conjuntinhos. Você exclui o menor resultado, ou seja, nesse 6, 3 e 1, o 1 vai embora. Ou seja, 6 mais 3, 9. Esse é o número que você conseguiu do primeiro conjunto. 6 mais 6, 12. Esse é o do segundo conjunto. 3 mais 1, 4. Meio paia. Esse é o número do terceiro conjunto. Depende um pouco da sorte e também, é claro, da sua capacidade de distribuir essa sorte nas 6 aptidões. Ou seja, você vai ter esses números e você vai colocar eles como preferir entre as 6 aptidões. Por exemplo, nesse caso, o cara conseguiu 9, 12, 4, 9, 12 e 8, rolando 6 dados, e aí ele distribuiu dessa forma. Note que isso não é o seu modificador, esse é o seu... A palavra fugiu da minha cabeça, mas esse é o seu númerozinho, se você quiser chamar. Não é o seu modificador. Para você descobrir o seu modificador, existe essa tabela aqui. Por exemplo, naquelas habilidades em que ele tem 9, ele teria menos 1. Nas habilidades em que ele tem 13, ele teria mais 1. E assim por diante. Caso você tenha 30, você vai ter mais 10. Caso você tenha 1, você vai ter menos 5. Isso daqui é o seu modificador. Então você vai colocar, rolar os 6 dados, os 6 conjuntos de dados, colocar na sua ficha como você melhor preferir. Eu quero ser mais forte, eu quero ser mais rápido, enfim, aí depende só de você. E aí você vai chegar com os seus modificadores e colocar eles ali. E continuando, temos também aqui os principais resultados, ou seja, pontos de vida, pontos de chakra, esquiva passiva e dado de controle de chakra. Essas 4 coisas são provavelmente as 4 coisas mais relevantes da sua ficha inicialmente. São essas 4 coisas em que as suas habilidades vão estar iniciadas. Ou seja, pontos de vida é o bônus de constituição, ou seja, é o seu modificador, não é o número maior, é o número menor. Nesse caso, não é 12, é mais 1. Mais 3, nesse caso, 1 mais 3, 4, vezes 3. Esses são os seus pontos de vida. 4 vezes 3, 12. Caso vocês precisem de uma calculadora para acompanhar, podem ficar à vontade. Mesma coisa, calculando seus pontos de chakra. Bônus de sabedoria, ou seja, o número menor. A sabedoria desse cara é 4, não é aquela sabedoria muito baita. Então ele tem menos 3 no bônus. Então é menos 3... mais 3, que dá 0 vezes 3, ele tem 0 ponto de chakra, ele nem precisava ser um ninja, ele podia ser só um cara normal. Nesse exemplo, claro, eu imagino que você queira criar o seu personagem com alguns pontos de chakra pra que você seja um ninja. E a esquiva passiva, bônus de destreza, mais 11, é a sua esquiva passiva. No caso do nosso amiguinho exemplo aqui, mais 1 vai ser 12 a esquiva passiva dele. Vamos pra ficha da Calouro e vamos ver o que ela fez. Alguns modificadores vão estar um pouco diferentes por causa de outra parte que a gente já chega daqui a pouquinho. Mas, enfim, a esquiva passiva dela é 11 porque ela tem mais 0 de destreza. Ou seja, 0 mais 0, 11. Quer dizer, 11 mais 0, 11. Os pontos de vida dela vão ser o bônus de constituição dela, 0 mais 3, 3 vezes 3, 9. Tá ali os pontos de vida da garota. Os pontos de chakra, por outro lado, eles estão maiores do que 9. Você tá, o quê? A gente já chega lá, mas eles são inicialmente 9. Beleza? Vamos seguir? Aí, por último, existe o seu dado de controle de chakra. É algo que vai ser principalmente punitivo no early game, quando aqueles personagens estão level 1, level 2, level 3. É uma... lembra no começo do anime de Naruto, como o Naruto tinha uma capacidade, tipo, ele tinha uma quantidade de chakra enorme, mas ele desperdiçava muito chakra usando essas técnicas? É exatamente isso que a gente inclui aqui. Então, ele vai ser novamente relacionado ao seu modificador de inteligência. Ou seja, você tem mais 10, tem dado, 7, 8, 9, assim por diante.
Isso decidido, também decide-se a afinidade, o clã e as vantagens e desvantagens. É aqui que as pessoas ficam um pouco perdidas. Algumas perguntas já me perguntaram. Léo, posso criar qualquer coisa? Sim, esse é o objetivo. Léo, eu posso fazer o clã da, sei lá, literalmente qualquer coisa? Sim, é pra isso que serve o sistema. A única pessoa que pode falar não pra você não sou eu, é o seu mestre de jogo. Vamos dizer que ele não queira ninguém com dojutsus no jogo dele, então você não pode colocar uma porcaria de um dojutsu. Mas, fora isso, o céu é o limite. A gente tem no nosso RPG um clã que é pessoas de 2 corações, por causa disso o Pedro tem 2 personagens, tem a Kaoru que consegue tomar a forma de outras criaturas usando, a forma não, mas ela consegue imitar outras criaturas com a máscara dela. A gente tem o Asahi que tem fogo amarelo da puta que o pariu, que queima tudo. Fiquem à vontade, divirtam-se e façam o que seu coração mandar. Caso você queira, putz, eu quero ser um Uchiha. Não tem problema. Olha ali, olha a ficha e cria um Uchiha. Tudo tá na sua mão. Só depende de você. E eu vou te acompanhar pra te mostrar como que você vai chegar lá. Enfim, afinidade. Primeiro de tudo, você tem que descobrir qual das técnicas você é melhor. Isso não significa que você não é bom, que não é capaz, que você não consegue fazer uma delas. É só algumas que vão... Você vai ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior e assim por diante. Ninjutsus são as técnicas que gastam chakra para ser utilizadas. É os seus Chidores, os seus Rasengas, as suas bolas de fogo. Elas funcionam de uma forma bastante simples. Você rola um dado de 20 lados, mais seu bônus de inteligência, mais o seu bônus de ninjutsu, que a gente já vai chegar lá, para chegar no resultado final e ver se você acerta, se você erra, obviamente, né? Acertou, deu dano, errou, foi pra vala. Enfim, ao utilizar qualquer uma das formas de ninjutsu, antes mesmo de definir se a técnica é certa ou não, você deve tirar o seu custo de chakra, ou seja, você fez aquele Chidori, errou, perdeu o chakra, não vai voltar. E, além disso, você tem que rolar o seu dado de controle de chakra. No caso da ficha da Kaoru aqui, é um D6 inicialmente. Então, ela teria que subtrair o chakra dessa técnica e somar isso em D6. Ela pode tirar 1, ela pode tirar 6, ela pode tirar qualquer coisa no meio. Isso vai definir o quanto chakra ela vai desperdiçar e quão bem ela controlou o chakra dela pra fazer essa técnica. Genjutsu. Ela é a mais diferente de todas, então a gente vai deixar ela de lado um pouco. Taijutsu é praticamente a mesma coisa que ninjutsu, a única diferença é que essa daqui não tem controle de chakra. Mas é basicamente um D20 mais seu bônus de força, bateu, pá, usou a técnica, subtraiu o custo, o taijutsu pode ser pago com pontos de vida, a gente já vai chegar lá, e aí faz como você preferir. Enfim... E, finalmente, Genjutsu. Essas daqui são as mais diferentes, porque você que tá criando o Genjutsu, não rola. Quem rola é o oponente. Essas daqui são mais técnicas de suportes, principalmente técnicas que vão diminuir as qualidades do inimigo. Algumas delas também dão dano, mas elas não são feitas pra isso. Elas são feitas pra deixar o inimigo com medo, perdido, sem saber o que fazer, mais fraco, menos ágil, como você preferir. Seguinte, Genjutsu... Você vai ter que, primeiro de tudo, errando, acertando, fazendo funcionar ou não, subtrai o seu custo de chakra e esse também usa o dado de controle de chakra. Chegamos lá. Para um Genjutsu que afeta seus inimigos, o inimigo se defende. Ele rola um D20, mais o bônus de carisma do seu inimigo, ou seja, vamos dizer que o cara tenha mais 1 de carisma, ele rola um D20 mais 1, e o objetivo dele é chegar em 11, mais o modificador de carisma do usuário, no caso da Kaoru aqui, 4, mais o modificador de Genjutsu do usuário, no caso da Kaoru aqui, 2. Ou seja, o cara teria que rolar um 11, mais 4, 15, mais 2, 17 pra conseguir resistir ao Genjutsu dela. Mais do que isso, ele resiste. Menos do que isso, os efeitos vão ser colocados sobre ele. Tá, Léo, o que isso tem a ver? Por que você acabou de me explicar tudo isso? O que é essa parada de afinidade? Você tem 3 pontos pra distribuir como preferir entre ninjutsu, taijutsu e genjutsu. Se o seu personagem é mais ninjutsu, bota mais em ninjutsu. Se é mais taijutsu, bota mais em taijutsu. Divirta-se, faz o que você preferir, a vida é sua. Os 3 pontos não podem ser usados a mesma característica, ou seja, você não pode ter 3 pontos em ninjutsu, 0 e 0. É pra ser 2, 1 e 0. Beleza? Beleza.
Cada um dos pontos simboliza mais um enrolamento do jutsu com a expectativa. Enfim, tem mais 2 em genjutsu, vai ter mais 2 enrolamentos de genjutsu, mais um ninjutsu, enfim. Vocês entenderam? Eu espero que sim, se não, volta o vídeo, bota em 0.75, eu sinto que eu falei um pouco rápido. Depois disso, você deve criar o seu clã. É aqui que começam os problemas. Usando o sistema abaixo. Observação, você pode criar um personagem sem clã, foi o que o Skyler fez no nosso RPG, e ao invés disso você ignora o sistema e vai buscar mais 7 pontos em vantagem, a gente vai chegar lá. Clã. Um clã é uma parte essencial do seu personagem, são os Uchihas, os Uzumakis, os Inuzuka, é aí que você cria algo diferente. As técnicas do livro são relativamente básicas. Quando você cria um seu clã, você coloca o seu próprio toque no livro e no seu personagem. Você faz parte disso daqui, da mesma forma que eu. Já chegaremos lá. Seguinte, talentos. Todo clã é melhor em algumas coisas e melhor em outras, e pior em outras. Nessa daqui, você tem 3 pontos pra gastar entre as 6 aptidões. Esses pontos vão direto no seu modificador. Daqui pra frente, qualquer ponto que você incluir vai direto no seu modificador. Ou seja, vamos dizer, nesse caso pode ser tudo gasto no mesmo. Então, vamos dizer que você queira muito carisma. Bota 3 em carisma, 2 em sabedoria, caso você queira, sei lá, 2 em sabedoria e 1 em força. 2 em sabedoria e 1 em força, vai na fé. O que o seu clã é bom em fazer. Vamos dizer que seja o Akimichi. Eles são fortes e eles são duros, vai ser difícil de machucar um deles. Então, vamos dizer que eles tenham mais 2 em força, mais 1 em constituição. Ou seja, eles vão ser mais parrudos, vai ser mais difícil de machucar eles. E os taijutsus deles vão bater forte pra caramba, porque eles viram uma bola gigante e passam por cima de você. Então, né? Da mesma forma, se você quer ser um mestre das ilusões, você adiciona ali os seus 3 pontos em carisma e ninguém vai conseguir resistir aos seus genjutsus. Sinta-se livre pra fazer o que você preferir. Enfim, Kekkei Genkai. Essas daqui são as habilidades que cada clã tem a sua. São os insetos dos Aburami. São os Sharingan dos Uchiha. É o Byakugan dos Hyuga. São as habilidades que um clã tem que são únicas. Completamente únicas. Elas podem ser um dojutsu. Elas podem ser o dojutsu, no caso, jutsu ocular, combinação de elementos, ou seja, você junta, por exemplo, no caso do Onoki, ele junta, se eu não me engano, tá, eu posso estar enganado, mas pedra, água e raio pra criar o estilo partícula, e aí é uma habilidade nova, ou mudanças corporais. Aqui é basicamente todo o resto, são os cachorros, Inuzuka, os insetos, os insetos, o Akimichi ficando fortão, enfim, vocês entenderam. São todo o resto de cada coisa, mas a gente já chega lá. Um dojutsu, ele é uma habilidade ativa, ou seja, você ativou ele e ele vai comendo o seu chakra. Você escolhe esses adjetivos como você preferir. Vamos dizer que você queira criar o Sharingan. Você colocaria, por exemplo, carismático, porque ele vai te ajudar a dar aquelas genjutsus. Observador, porque você vê as coisas que você não vê. Vidente, porque o Sharingan tem essa parada de precognição. Então você consegue esquivar das coisas mais fáceis. E eu diria que é basicamente isso, um Sharingan nível 1. E você vai ter o tempo de ir subindo. Você soma os adjetivos que você escolheu. Nesse caso, eu escolhi, por esse exemplo, vidente, carismático e observador. Então, enquanto eu tiver com o meu Sharingan ativado, esse meu Sharingan proverbial desse exemplo, eu vou estar gastando 1, 2, mais 4, 6. Então eu gasto 6 pontos de chakra por turno ativado. Eu posso no começo do turno ativar e aí no começo do próximo turno desativar. Ou seja, eu posso, no mínimo eu tenho que pagar o custo dele uma vez. É claro, aqui ó, assim que eu como Shinobi que usam, o dojutsu pode ser treinado e melhorado. Por isso, a cada 3 níveis, no nível 3, no nível 6, no nível 12, no nível 15, você tem a oportunidade de melhorar o seu dojutsu. Então você consegue adicionar ou remover adjetivos. Vamos dizer que eu coloquei só esses 3 porque eu tinha poucos pontos de chakra no nível 1. Evidentemente, eu tinha. Então eu chego aqui e eu... Agora, no nível 3 eu peguei só chakra, no nível 2 peguei só chakra, no nível 3 peguei só chakra. Chego aqui e meto 4 pontos de carisma, 4 vezes carismático. Então o custo dele vai aumentar, mas o que ele vai me entregar como positivo também vai aumentar.
Depende só de você. Combinação de elementos é quando você escolhe 2 elementos, combina eles pra criar um terceiro elemento. Aí você, sei lá, vamos dizer que você queira ser um ninja da luz. Você quer criar o elemento luz. Aí vamos dizer que você usa, sei lá, fogo e raio, juntou, luz. Exemplo. Você pode fazer o que você quiser, novamente. Só depende de você e do seu mestre permitir. E aí, cada um deles vão ter as suas regras especiais. E isso a gente vai chegar mais pra baixo, vocês já vão entender como são os elementos. E, por último, mudanças corporais. Isso daqui é uma habilidade única, nova, que não tá contendo em nenhuma outra parte do livro. Ou seja, você, em mudanças corporais, você tem alguma coisa de diferente. Você tem, sei lá, o Kimimaro tem os ossos, o Inuzuka tem os cachorros, os Hatake tem o chakra branco. Cada um tem a sua característica única que não é um dojutsu nem uma combinação de elementos. Todo o resto tá aqui em mudanças corporais. Técnicas secretas, isso aqui é mais um flavor textzinho que você vai ter técnicas do seu próprio clã. A gente já vai chegar, mas as mudanças corporais, elas são basicamente, você cria um adjetivo. Vamos dizer que eu queira ser o clã do papel, igual a Conan. Eu consigo me transformar em papel, eu consigo jogar shuriken de papel. Eu criaria aqui o adjetivo papel. Meu Deus, o adjetivo papel, o que significa? Vamos dizer que eu combino com o meu mestre, eu falo pra ele, pô, queria que o adjetivo papel aumentasse o dano dos meus ninjutsus e me desse a capacidade de esquivar melhor. Sei lá. Aí o seu mestre fala, tá bom, então é o seguinte, o adjetivo vai ser assim, papel. Os seus ninjutsus dão dano, usando o adjetivo papel, dão dano somando inteligência e destreza, e a sua esquiva passiva soma inteligência e destreza. Ele acabou de criar uma regra nova, vocês criaram uma regra nova. E é pra isso que serve. Os clãs são essencialmente regras novas. Eles pegam o que era impossível no universo de Naruto e tornam possível. Então isso é o que você tem que fazer. Pega o que estava impossível nesse livro e torna possível. Originalmente, com os primeiros sistemas de chakra, você nunca imaginaria que alguém do clã Nara conseguiria criar uma sombra que te deixa paralisado infinitamente e você copia todos os movimentos dele. Mas o clã torna isso possível. Então, é o que você tem que fazer aqui. Vantagens e desvantagens. Isso também estava contendo no nosso livro de One Piece. Você pode escolher vantagens que vão te tornar pessoas melhores. Por exemplo, você tem elemento inicial, que você já começa com um elemento, seja fogo, água, afim. Você tem, sei lá, a habilidade de ser um botânico. Você cria ervas para fazer coisas. Você pode comprar aqui, por exemplo, um bônus, simplesmente. Forte, mais um no seu modificador de força. Você pode comprar memória expandida, que você vai conseguir lembrar de tudo. Leia, entenda e fale, eu acho que o meu personagem, ele vai ser um mestre do taijutsu, então eu vou comprar portões. Ele vai ser um cheirador profissional, então compra faro aguçado. Veja o que o seu personagem é e vai atrás das vantagens. Putz, as vantagens estão muito caras, porque você começa só com 5 pontos pra gastar em vantagens. Você pode comprar mais pontos com desvantagens. Como assim? Não faz sentido. Desvantagens são coisas que te deixam um pouco pior. Então vamos dizer que você queira ser um personagem, um Glass Cannon, dá muito dano, mas cai muito fácil. Você pode comprar 3 vezes inteligente pra aumentar o dano dos seus ninjutsu, e você também pode comprar 3 vezes mole. Pra cada vez que você comprou mole, você recebe menos 1 no seu bônus de constituição. Ué, eu tô ficando mais fraco, o que isso significa? Você vai receber, vamos dizer que você comprou mole 3 vezes, dá menos 3. Você pode comprar, então, mais 3 pontos em vantagem. Nesse caso, você comprou 3 vezes mole e 3 vezes inteligente, você gastou metade do preço. Você gastou 3 em inteligente. Desculpa, você gastou 3 pontos de vantagem em 3 versões de inteligente. Ficou chupetinha, facinho demais. Claro, você tem que tomar cuidado agora que um assopro ruim te mata, mas você vai ser muito inteligente. Pensa num cara genial. Então, é aqui que você vai balanceando o seu personagem, colocando as coisas que você é ruim, suas fobias, suas loucuras, seus probleminhas, e vai adicionando as coisas que você é bom. Novamente, leia, entenda, veja, converse com seu mestre. Você pode adicionar mais vantagem e mais desvantagem, se você quiser. Tem alguma coisa, sei lá, você quer ser um personagem... É porque
eu acho que eu esgotei tudo que eu conseguia pensar. Mas você quer ser um personagem que tem... sei lá, alguma desvantagem que não tá descrita aqui. Fala com seu mestre, fala, eu gostaria dessa desvantagem. Nesse caso aqui, a Liz me pediu que ela queria criar um personagem dançarino. Eu não entendi até agora por quê. A gente tá no 4º capítulo e ela não usou essa vantagem pra nenhum momento. Eu não sei nem se ela tem na ficha dela. Mas ela pediu pra criar um personagem capaz de dançar e cantar. Então eu coloquei aqui músico por natureza. O personagem recebe um bônus igual a metade do seu nível, arredondado pra cima, em todos os testes que envolvam cantar, dançar, tocar instrumentos ou outras propriedades musicais. Não sei o que ela vai fazer com isso, mas ela me pediu, eu fiz. Tá aí. Então, novamente, vai escolhendo, vai entendendo o que o seu personagem quer, quem o seu personagem é, e chega lá. Aumentando de nível. Vamos aumentar o seu personagem de nível. Quando você quiser aumentar o seu personagem de nível, você vai receber alguns pontos, receber algumas vantagens e receber algumas técnicas ninja. Nível 1, 0 pontos, é o nível que você criou o seu personagem. Nível 2, você recebe 30 pontos e 2 pontos em vantagem. Ou seja, você volta lá nas vantagens e compra mais. Ou você pode guardar, se tiver alguma vantagem muito cara, você guarda. 30 pontos de experiência, meu Deus, Léo, o que significa? Isso significa que você vai conseguir upar as suas habilidades. E dessa vez você vai precisar se preocupar com um número maior, ou seja, o seu número grandão. Vamos dizer aqui exatamente um exemplo que tá aqui. Se você tiver 15 pontos em destreza e quiser ir do 15 para 16, você deve gastar 32 pontos de experiência para chegar lá. Mas, se você tem 9 de destreza e quer ir para o 10, você só tem que gastar 20 pontos. Ou seja, quanto mais pontos, mais caro vai ser. E esses pontos de experiência servem para você aumentar o seu número maior e, assim, correlacionadamente, vai aumentar o seu modificador da mesma forma. Ou seja, quanto mais pontos você tiver, mais caro vai ser para subir e você vai sempre ter que gastar o dobro do que você quer chegar. Ou seja, se você tem 9 e quer ir para 10, você gasta 20, porque o dobro de 10 é 20. Se você tem 30 e quer ir para 31, você vai gastar 62, porque o dobro de 31 é 62. E assim por diante, da forma que você preferir. Se você tiver 1 e quiser ir para 2, vai gastar só 4. Vai ser muito rápido você upar uma habilidade que você tá muito fraco, porque justamente é a sua parte mais frágil. Mas talvez você tenha que ficar um tempão upando ela para chegar em algum lugar. E caso você queira ir, por exemplo, nesse exemplo, do 1 pro 3... você vai ter que primeiro ir do 1 pro 2 gastando 4, depois do 2 pro 3 gastando 6. Você vai ter que gastar 10 pontos pra ir do 1 pro 3. Mesma coisa, você vai subindo os degrauzinhos. Cada nível você vai ganhando mais experiência, você pode guardar a experiência entre os níveis, não tem problema. E de tempos em tempos você vai ganhando técnicas ninjas que você pode criar ou escolher. Existe uma lista bem extensa de técnicas ninja no final do livro, mas a graça é você criar as suas próprias, usar a sua criatividade. Enfim, vamos lá. Capítulo 5, Jutsu. É aqui que eu acho que vão morar a maior parte das dúvidas, mas é um sistema bastante simples. É um sistema de adjetivos positivos e negativos. Vamos lá. Primeiro de tudo, ao criar um jutsu, você tem que escolher qual rank ele vai ser entre os 6 ranks de jutsu, e cada um dos ranks vai ter seus pontos positivos e pontos negativos. Rank E, 2 adjetivos positivos e 1 adjetivo negativo. E assim a mesma coisa segue até o fim, até o rank S. Só vai aumentando, leia. Para cada um dos ranks de jutsu, mais adjetivos podem ser selecionados. Todos os adjetivos aumentam o custo de chakra, alguns podem ser escolhidos mais de uma vez. Vocês já vão ver, tem uma lista de adjetivos e cada um deles diz o que ele faz. Jutsus nivelados. Porém, vamos dizer, você cria um personagem nível 1, vou criar um jutsu rank S, que se foda. Não, não pode. Até pode, mas você vai ser extremamente punido por causa disso. Para determinados níveis, alguns jutsus são difíceis demais pra eles. Você é nível 1, você quer criar um jutsu de rank S? Tá maluco, doidão? Toda vez que você usar um jutsu de um rank acima do nível do seu personagem, você tem que aumentar o seu dado de controle de chakra em 1. Vamos dizer que seu dado de controle de chakra seja um D6, você aumenta pra um D8. Pra cada nível de diferença entre o seu personagem e o jutsu respectivo. Ou seja, vamos dizer que você seja nível 1. Você quer usar muito esse jutsu de rank S. Você vai... Vamos dizer que você tenha criado um personagem muito bom em controle de chakra. Então, ele começa com um D4 de controle de chakra, que é o mínimo que você pode começar com um personagem nível 1.
Rank E pro rank D. Vai pra um D6. Rank D pro rank C. Um D10. Rank C pro rank B. Um D12. Rank B pro rank A. Um D20. Rank A pro rank S. Um D100 de controle de chakra. Um D100. Um dado de 100 lados. Agora, se você quiser tentar, por favor. Viva a sua vida, irmão. Enfim, e a mesma coisa pra todos os outros valores, né? Agora, putz, eu uso Taijutsu, eu não uso dados de controle de chakra. Ah, bobinho. Ah, você acha que você ia passar despercebido? Para Taijutsu, tá escrito exatamente aqui. Acima do rank escolhido, o usuário deve pagar o dobro do valor, seja em chakra ou em custo de vida, como preferir. Vamos dizer que se você tenha criado por algum milagre na natureza, não é possível, tá? Um jutsu de rank S de custo 1 e você tá usando no seu nível 1. Novamente. Do rank E pro rank D, ele vai ter custo 2. Do rank D pro rank C, custo 4. Do rank C pro rank B, custo 8. Do rank B pro rank A, custo 16. Do rank A pro rank S, custo 32. E uma técnica impossível de ser criada, porque não tem como você fazer um jutsu de rank S com custo 1. Então, você vai estar gastando 100, 200, 300 pontos de vida pra usar uma técnica. Porque é pra ser impossível. Ou punitivo. Da mesma forma que o Rock Lee, quando ele era novo demais pra fazer algumas técnicas, ele acabava se machucando. É a mesma ideia. Vamos lá. Aí aqui existem as listas de adjetivos. E essa é a última parte que vocês precisam entender para conseguir jogar esse jogo. Os adjetivos são divididos em 3 listas, um para ninjutsu, um para taijutsu e um para genjutsu. Vamos lá. O adjetivo mais básico de todos é dano. Habilita a técnica da dano. Mas da mesma forma que vantagem, você só vai conseguir entender isso se você ler o que está escrito. Então, lê, entende, analisa. Vamos dizer, por exemplo, vou pegar um aleatório aqui. Transformação. A técnica é capaz de causar mudanças no usuário de alguma forma, dando-lhe vantagem... Ah, não, pera, isso aqui é um encantamento. Desculpa. Vamos dizer que você escolha aprisiona. A técnica prende um inimigo no lugar. O alvo fica preso, dando vantagem no próximo ataque contra ele. Então, é a sua prisão de água, por exemplo. Prendeu o cara. Alvos aprisionados devem fazer um teste de destreza contra um teste de força de quem o aprisionou para tentar escapar em seu próximo turno. E assim por diante, ele vai ficando preso. Tá vendo isso aqui, ó? É o custo em chakra de adicionar esse adjetivo. Ou seja, você pegou o aprisiona, mais 4 no custo da técnica. Putz, mas assim vai ficar muito caro. Você pegou um aprisiona, um dano e um corpo a corpo e já ficou custando 7. Aí a gente tem os nossos adjetivos negativos. São os problemas. Vamos dizer que seja a prisão de água, por exemplo. Na prisão de água, se vocês lembram, o Zabuza ficava parado enquanto ele usava ela. Então, você aqui, ó, vulnerável. Enquanto você usa a técnica, você fica vulnerável. Se alguém se atacar por enquanto, eles recebem bônus para te atacar e assim por diante. Isso diminui o custo em menos 3. Então a técnica custava 7, já tá custando 4, já tá ficando bem mais palatável. Mesma coisa pra taijutsu, a única diferença é que o taijutsu você pode escolher pagar ou pontos de vida ou pontos de chakra. Mesma coisa pra genjutsu. Os adjetivos de genjutsu são os mais diferentes, porque são os efeitos mais diferentes. Você pode deixar o cara cego, você pode deixar o cara surdo, o cara com medo, o cara sem saber onde você tá, o cara dormindo, o cara... Você pode fazer um monte de coisa. Escolha. Vai lá, escolhe, compra os positivos, compra os negativos e vai criando as suas técnicas. Vamos dizer, por exemplo, que eu queira criar o Chidori. Provavelmente é uma técnica minha, pessoal, uma das minhas favoritas de Naruto. Chidori. Vou fazer isso ao vivo, vamos lá. Chidori Naruto Wiki. Chidori, Wiki Naruto. A gente chega aqui, ó. Chidori é uma técnica de rank A. Ou seja, você volta aqui, ó. Rank A. Ele tem 9 adjetivos positivos e até 3 adjetivos negativos. Eu recomendo você começar pelos negativos, porque vai facilitar mais a sua vida mais pra frente. Então, vamos dizer, o Chidori é definitivamente barulhento, porque ele fica
né? O nome da técnica é literalmente barulho de 1 milhão de pássaros. Então ele é barulhento, já escolhi uma das negativas. Ele é... deixa eu ver. Ele é vulnerável, porque lembra que o Chidori só conseguia funcionar da forma que ele conseguia, porque o Kakashi tinha o Sharingan, tanto é que é por isso que ele ensina só pro Sasuke, porque ele também tinha o Sharingan. Enquanto você tá usando, você fica muito rápido, você se perde o controle, você fica vulnerável. Então, -1, -3, já temos um -4, e aí por último, muito provavelmente, a gente teria aqui... Desses daqui, ganancioso, que a técnica usa muito chakra. Você vai aumentar um pouquinho o seu dado de controle de chakra quando você usar a técnica. Lembre-se bem, o Kakashi na idade adulta conseguiu usar 4. O Sasuke, que era um genin muito acima do nível, conseguiu usar 2. Chidori é uma técnica extremamente custosa, então faria sentido. Então vamos lá, a gente já tem os nossos 3 adjetivos negativos, a gente já tem os nossos 3 adjetivos positivos. Desculpa, a gente não tem nenhum dos nossos positivos. A minha recomendação é... Isso aqui é um caderno. Faça igual o homem de Neandertal e anote. Nós temos aqui ganancioso, nós temos aqui... cadê? Barulhento, e nós temos aqui vulnerável. Isso dá -1, -3, -4 no total, -2, -6. O custo da técnica tá com -6. Aí, agora a gente tem 9 adjetivos positivos, agora é só alegria. Vamos lá, primeiro de tudo, a gente tem que escolher se a técnica é corpo a corpo ou à distância. Ela é corpo a corpo. Usamos um dos nossos adjetivos positivos independentemente. Ela já tá com custo 1. -6, o custo dela é -5 por enquanto, mas a gente tem que colocar ainda 8 adjetivos. Vamos chegar lá, fica tranquilo. Vamos lá. Eu recomendo também comprar dano por último. Primeiro você escolhe as coisas que a técnica faz e não são dar dano. Então, nesse caso, ela é elemental, ela usa... o elemento raio, então você teria que anotar elemental raio. Além disso, cadê? Ela é veloz, aqui ó, a técnica é veloz e difícil de desviar, então você adiciona ali veloz. Por último, acabou. Então nós temos aqui 5, 8 de custo, -6, a técnica tá custando 2. E agora a gente taca dano nessa bagulho, então a gente pega dano e compra o adjetivo dano 6 vezes. Então, vamos lá, a gente gasta todo o resto em dano. 6 vezes 2, 12. Então a técnica custa 14 no total. E ela vai dar os graus de dano, a gente vai enxergar aqui mais pra frente. Ó, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ó, mais fácil eu fazer assim, ó. Grau de dano. Pô, pegamos o dano várias vezes, ele vai aumentando o dano da técnica, ou seja, nesse caso a gente pegou dano 6 vezes. Primeiro grau de dano, 1d4, segundo, 1d6, terceiro, 1d8, quarto, 1d10, quinto, 1d12, e aí 1d12 é o máximo. Então, compramos de novo 1d12 e 1d4, ou seja, a técnica vai dar 1d12 mais 1d4 mais inteligência. É uma baita de uma facada esse Chidori. E a mesma coisa você faz pra qualquer técnica. Pega o caderninho, anota, lê, entende o que você quer fazer. E vamos dizer, putz, Léo, odeio ler. A gente tem aqui no final uma lista de técnicas ordenadas por rank para que você possa escolher. Elas já estão prontas, feitas por mim, tão bonitinhas, você só escolhe, vai lá e usa. E olha só quem tá aqui, se a gente procurar legal... Peraí, estamos chegando, estamos no rank B, rank B, rank A, estamos chegando, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olho no lance, Chidori. Já tava prontinha pra você escolher. Nesse caso aqui, eu até usei demorado ao invés de usar ganancioso. Porque eu achei que, na época que eu fiz, demorado seria mais legal do que ganancioso. Tá aí.
o Chidori que não me deixa mentir. Então, mesmo que você não queira ler, tem 1 milhão de opções aqui pra você. Ou então, putz, não entendi, que loucura. Vem aqui e vê. O que é isso aqui? Shuriken de telha. O que é isso, meu Deus? É o... shurikens que o Sarutobi usa pra usar contra o Orochimaru, que ele pega telhas e joga na direção dele. Então, vamos lá, ele tem algumas coisas. Ela é a distância, você tá usando shurikens de telhas. Ela é veloz, são telhas muito rápidas. Ela tem dano 4, ou seja, o dano dela vai ser um D10 mais sua inteligência. Ele é específico, ele precisa de telhas próximas. Ele precisa de, tipo, não dá pra você usar no meio do mato. Ele precisa de umas telhas pra que você possa controlar. E ele é barulhento, porque ele faz barulho de telha subindo, barulho de telha quebrando, barulho da telha da puta que o pariu. Entendeu? Mesma coisa pra qualquer um. Vai aproveitando, a gente tem, literalmente, todas as técnicas que serviriam de alguma coisa e que não usam o Kekkei Genkai estão nessa lista. Tanto é que se você ver, são... o livro acaba na página 57. Todas as outras 70 páginas são... jutsus feitos pra vocês. Aí a gente tem outras coisas aqui. Modo sábio, invocações. Aqui, ó. Os elementos, que são cada um como se fossem adjetivos diferentes. Armas ninja. Os 8 portões de chakra. A gente tem outras regras que você vai chegando lá, modo sábio. Você vai chegando conforme vai chegando o momento e vai lendo elas. Novamente, leia. Mas o básico é isso. Vamos olhar aqui, ficha da Kaoru de novo, então. Resumindo o vídeo inteiro. Kaoru Dobutsu. Ó, nome, Kaoru, clã, Dobutsu, nível 1. Perfeito. Isso eu acho que qualquer um conseguiria entender. As 6 habilidades dela, que ela começou rolando os 6 conjuntos de 3d6 e aí depois adicionou as vantagens e os bônus do clã dela. Ela ficou com força 6, resultado, menos 5, porque ela tem fraco 3 vezes. Destreza, 11, mais 0. Constituição, 10, mais 0. Sabedoria, 11, mais 0. Inteligência, 10, mais 1. Ué, faz parte do clã dela. Carisma, 15, mais 4. Se você olhar aqui o clã dela, dá mais 2 de carisma, mais 1 de inteligência. Pronto, pegamos. Por isso que ela tem mais carisma e mais inteligência do que ela deveria. Ninjutsu 1, Genjutsu 2, Taijutsu 0. Foi o que ela preferiu. Vida que segue. Vantagens e desvantagens. Ela tem a vantagem gênio, excelente controle de chakra e chakra extra. Por isso que ela tem 5 pontos de chakra a mais do que os 9 que ela deveria ter se a gente fosse calcular normalmente. Imitação, ela consegue imitar sons. Código redenção, sonâmbulo, fraco. Aí você faz o que você preferir. Página 2. Aqui a gente tem os jutsus dela e o clã dela. O clã dela tem um adjetivo único, porque ela escolheu mudanças corporais, Máscara de Tanuki. O adjetivo Máscara de Tanuki habilita um aumento na dificuldade em resistir ao genjutsu do usuário igual a metade do seu nível arredondado para cima. Ou seja, quando ela for criar lá o seu genjutsu, ela pode botar Máscara do Tanuki e vai deixar ele ainda mais difícil de ser resistido. Se antes você precisava de um 17, com Máscara do Tanuki no nível 1, você precisa de um 18 para resistir ao genjutsu dela. Mesma coisa aqui. Jutsu. Ninjutsu, que foram os jutsus que ela criou. Ela mesma, não tá no livro. Ela criou. Folha cortante. Vocês já devem ter visto, caso vocês tenham visto. Ela joga uma folha e erra. Até o presente momento. Ela custa 1 ponto de chakra, dá um D4 mais inteligente de dano. É um jutsu de ranquier. Ele tem um adjetivo de dano, um adjetivo de longa distância e específico. Ele necessita de uma folha, por isso ela carrega uma bolsa de folhas com ela. Genjutsu ranquier, to be decided. Ela ainda não botou nome. 3 pontos de chakra, um D4 mais inteligência. Ele tem sofrimento 1, a única forma de genjutsus darem dano, e mudança de aparência. Além disso, ciência, o oponente sabe que ele está no genjutsu. E por último, o genjutsu ranquier, bala perdida. Máscara do Tanuki, ataque perdido e visível. Leiam os adjetivos e vejam exatamente o que cada um deles fazem e façam a mesma coisa para os seus personagens. Não tenham medo. Leiam o livro, questionem, chega pro seu mestre, sugere regra, sugere coisa, seja chato, faz o que você preferir, o que importa é se divirta e deixe a sua criatividade fluir. Esse é o objetivo desse sistema. Por isso que ele tem muita regra, é justamente para que você possa fazer o que você quiser. Dito isso, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, muito obrigado por todos os presentes, se inscreva, participe, jogue RPG e caso você precise de um grupo, precise encontrar o livro, o servidor do Discord está na descrição. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou. E tchau, tchau.